Está na hora de mais um Geografia na Quarentena. Turmas de sexto ano, módulo 9, Atmosfera, aula 2, Fatores do Clima. Lembrando mais uma vez, vamos ficar em casa. Os números de casos na nossa cidade estão aumentando muito recentemente, né? Então vamos nos cuidar. Muito bem. Então, no módulo anterior, nós estudamos a atmosfera e estudamos os elementos do clima, né? A gente viu que existe uma diferença entre tempo, que é como está a atmosfera num determinado momento, e clima, que é como a atmosfera se comporta. E aí nós estudamos os principais elementos do clima, que são temperatura, umidade e pressão atmosférica. Vamos estudar agora os fatores do clima. O que são os fatores do clima? São aquelas condições que vão determinar ou vão interferir nos elementos do clima. São aqueles fatores que vão dizer se a temperatura é mais fria ou mais quente, se é mais úmido ou mais seco. Que fatores determinam isso? Então, os principais fatores climáticos são a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, são dois fatores opostos, as massas de ar e as correntes marítimas e o relevo também, e não apenas a altitude. Então vamos estudar esses fatores do clima. O fator do clima que a gente vai estar estudando é a latitude. A latitude está diretamente ligado com a intensidade que a radiação solar chega na Terra. A gente já viu, né, isso quando estudamos o planeta Terra e o Equador e os trópicos de Câncer, nós já vimos isso, né, as faixas ou zonas climáticas. E é assim que a latitude influencia. Nas áreas mais próximas ao Equador, nas áreas que estão na zona intertropical, que é essa área, grande área amarela do globo, a gente tem temperaturas mais altas, porque o raio solar incide diretamente. Nas áreas verdes, na faixa temperada do norte e na faixa temperada do sul, nós temos o clima temperado. O clima temperado vai sempre de um trópico até um círculo polar. E do círculo polar até o polo, nós temos as faixas ou zonas frias, Ártica do norte e Antártica do sul. Bom, embaixo a gente mostra, nessa imagem mais abaixo, por que isso acontece. Por que que no Equador é mais quente e nos polos é mais frio? E aí você tem um raio solar incidindo diretamente na superfície, nas zonas próximas ao Equador, ou inclinados nas zonas mais próximas ao polo. Quanto mais próximo ao polo, mais inclinado chega o raio do Sol, então eu tenho menos raios do Sol numa mesma área. Eu vou ter um aquecimento bem menor. Por isso a temperatura é maior próximo ao Equador. Então, gente, quanto maior a latitude, menor a temperatura. A latitude e a temperatura são, portanto, inversamente proporcional. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por isso, inversamente. Quanto maior uma coisa, menor a outra. Tá bom? O outro fator que a gente vai estudar, né, como um fator que influencia na temperatura é a altitude. O que é altitude? É a distância de um ponto em relação ao nível do mar. Então, altitude é diferente de altura. A minha altura é 1,80 m. A minha altitude é onde estão meus pés. Acredito que é a cerca de 1.000 metros aproximadamente do nível do mar. Né? Teresópolis está a 900, eu estou num prédio, enfim. Então, a altitude é a minha distância em relação ao nível do mar. Em geral, nas áreas de maior altitude, eu terei um clima mais frio. Nas áreas de menor altitude, eu tendo a ter um clima mais quente. Então, novamente, a altitude é inversamente proporcional à temperatura.
Mas é claro que isso é apenas um fator, não é o único fator. Então eu vou ter áreas de grande altitude próximo ao Equador que são quentes e áreas de baixa altitude próximas aos polos que são frias, tá? É uma combinação de fatores que vai determinar a temperatura. Além da altitude, a gente também tem o... vamos para essa imagem antes que eu me perca. Essa imagem é bem interessante porque mostra o efeito da altitude e também o efeito do relevo. Relevo é o formato da superfície. São fatores que se combinam, né? Altitude e relevo. Repara o seguinte, eu achei essa imagem na internet e eu puxei essas setas colocando alguns bairros aqui da cidade de Teresópolis, Soberbo e Volta do Peão, para a gente perceber como, além da altitude, a forma do relevo também vai influenciar no clima. Repara aqui, no lado direito da imagem, eu tenho o fluxo de ar dominante. Os ventos sopram sobretudo aí do lado direito. Essa massa de ar chegando está trazendo bastante umidade. Repara que está fresco. E repara que tem as nuvens se formando. A gente sabe que esse fluxo de ar dominante em Teresópolis está vindo em direção sul-sudoeste, vem do oceano e chega ali na base de Iguapi e essas rajadas de vento começam a subir. Quando esse vento chega a Teresópolis, a temperatura cai, a temperatura está mais baixa e acontece uma condensação muito grande e muitas chuvas. Por isso que a gente tem no Soberbo quase sempre uma grande formação de nuvens, de neblina, de chuva, extremamente úmido, bem mais frio, não é isso? Quando a gente caminha com esse fluxo de ar mais para o interior, isso muda. Lembrando que esse lado da serra em que está chegando o vento, a gente vai chamar de barlavento, uma encosta a barlavento que está úmida. Passando por essa região mais alta aqui de Teresópolis, indo em direção ao interior, indo em direção a Além Paraíba, seguindo a Rio Bahia, eu vou perceber que eu já tenho áreas que já não são tão úmidas, áreas que já não são tão frias, e eu começo a ter um clima um pouco mais seco, um pouco mais quente, na encosta Sotavento, que é a encosta que vai descendo a serra em direção ao Rio Paraíba do Sul. E aí, por isso que eu marquei Volta do Peão e Soberbo, para a gente entender na nossa cidade como acontece essa influência dos fatores altitude e relevo. Tá com alguma dúvida? Tem alguma pergunta de como eu posso explicar isso mais pela cidade, com mais exemplos da cidade? Coloque aí nos comentários, tá bom? Outro fator do clima muito importante são as correntes marítimas. É muito curioso porque quando você pensa em correntes marítimas, você está pensando, caramba, se o mar, né, se os oceanos estão influenciando no clima, vai ter algo a ver com brisa, vai ter algo a ver com umidade, mas não é bem assim, né? A gente tem no mundo basicamente dois tipos de correntes marítimas. A gente tem as correntes quentes e as correntes frias. As correntes quentes, em geral, se formam nas regiões equatoriais e podem ir avançando para aumentando a sua latitude, e as correntes frias, em geral, se formam nos mares gelados, nos oceanos próximos aos polos, e aí, em algumas regiões, elas vão acompanhando o litoral de certos continentes. O que acontece? Nas áreas de corrente quente, se a corrente marítima é quente, a água do mar está mais quente, a evaporação vai ser maior. As correntes quentes que predominam, quando a gente olha para esse mapa dos oceanos, a gente entende que sim, existem mais correntes quentes, existem mais áreas, né, ocupadas por essas correntes quentes. Elas levam realmente muita umidade, elas carregam muitas nuvens de chuva e levam umidade para os continentes. Porém, as áreas de correntes frias, repara, se o mar está mais frio, a evaporação é menor. Então, vai formar menos nuvens e vai carregar menos umidade. Em geral, as correntes frias estão ligadas a existências de desertos
de áreas áridas, de áreas muito secas, nos continentes. Lembrando que não é a única condição, não é o único fator que produz desertos. Mas a corrente marítima fria, sim, é um fator do clima que cria desertos, inclusive desertos, às vezes, muito próximos às áreas litorâneas. Então, repara que eu marquei 5 regiões do mundo que são desertos, que são regiões secas, com esses cactos aí. E esses desertos são desertos que estão relacionados ou totalmente ou parcialmente com correntes marítimas frias. Então a gente tem na América do Norte o grande deserto Mojave, o deserto americano, né? Ou você pode chamar de um grande deserto ou de vários desertos menores, ali entre o Texas, a Califórnia e o México. E você tem a corrente fria da Califórnia, né? Chegando ali. Você tem, na verdade, no sul da Califórnia, áreas desérticas beirando a linha de costa. Né? Tanto na Califórnia americana quanto na Califórnia mexicana, você tem desertos muito próximos do litoral. Na América do Sul, nós temos o deserto do Atacama, né? Ali entre o Peru e o Chile, e mesmo o altiplano boliviano e o altiplano argentino, e você tem aí uma região extremamente seca. No Peru, então, na área chamada de deserto de Nazca, mais seca ainda. É a região mais seca do globo, na verdade, o deserto do Atacama. E aí a gente tem essa corrente fria de Humboldt, ou Humboldt, como você quiser chamar, que é responsável pelo deserto do Atacama. Você tem na África, lá próximo no Saara, né, no lado ocidental do Saara, a corrente fria das Canárias. No sul da África, a gente tem a corrente fria de Benguela criando os desertos Kalahari na Namíbia, e correntes frias que sobem pelo Oceano Índico, ajudando a criar o grande deserto australiano na Austrália. Então, sim, correntes frias estão relacionadas a áreas desérticas, tá bom? E outro fator do clima, que a gente também viu já um pouco no vídeo anterior, são as massas de ar. Né? As massas de ar, elas se formam e se movimentam em função das diferenças de pressão atmosférica, né? Da alta e da baixa pressão. E o que são essas massas de ar? São grandes volumes de ar que têm características em comum, como características de temperatura e características de umidade. As massas podem ser quentes e secas, quentes e úmidas, frias e secas, frias e úmidas. Em geral, as massas vão... a primeira letra ou o primeiro nome da massa de ar está referindo à sua temperatura, então ela pode ser equatorial, pode ser tropical, pode ser polar, pode ser temperada também, em alguns lugares a gente tem massas chamadas de temperadas, e elas podem ser oceânicas, ou no caso do Brasil, atlânticas, ou continentais. Então, em geral, as massas atlânticas, as massas sobre os oceanos, vão ser mais úmidas. Em geral, porque a gente já viu que existem as correntes frias também. Bom, e esse movimento, né, essa borda entre uma massa tectônica... Desculpa, uma massa tectônica não, gente. Olha a pessoa ficando doido. Volta um pouco, desculpa. A borda entre essas massas de ar, entre uma massa de ar e outra, ela é chamada de frente. É por isso que a gente escuta que no inverno existem frentes frias chegando. O que quer dizer frente fria? Quer dizer que a massa de ar frio, a massa polar atlântica, está chegando e empurrando a massa tropical continental, a massa tropical atlântica. Tá bom? Isso quer dizer frente. Frente é o choque entre uma massa de ar e outra, esse empurrão que uma massa de ar vai empurrando a outra. Tá bom? E esse movimento todo é formado aí pelas diferenças de pressão. Então repara só para a gente ter uma noção, né, de como funcionam essas massas de ar, deixa eu falar um pouco dessas que aparecem nesse mapa. A gente tem o mapa do Brasil e a gente tem o mapa das massas de ar que atuam aqui. Existe a equatorial atlântica vindo da parte do litoral norte do Brasil. É uma massa extremamente quente, extremamente úmida. Existe a tropical atlântica, que pega toda a região leste e sudeste do Brasil, né, esses ventos que sopram de leste e do sudeste.
que chegam aqui no Brasil. Tem a equatorial continental, que também é muito úmida, apesar de ser continental. Por quê? Isso é muito importante. Porque essa massa é a massa de ar que está sobre a Amazônia. E a Amazônia, devido à sua grande massa de floresta, sua grande concentração de água nas florestas, nos rios, etc., essa grande umidade, ela faz com que o ar sobre a floresta também seja úmido, quase como se fosse o ar sobre um oceano. E é essa equatorial continental que vai, durante o verão, se expandir e chegar até o sertão nordestino, chegar até o centro-oeste. Então, muitas das chuvas que chovem nas áreas mais secas do Brasil são formadas justamente pela umidade que vem da Amazônia. Por isso que a gente diz que a Amazônia e a floresta amazônica, na verdade, é o grande condicionador de ar do Brasil. Ele que é essa massa que vai garantir que haja umidade no Brasil central, e essa umidade vai fazer com que seja um pouco menos quente e um pouco menos seco. A gente tem a massa tropical continental, que é uma massa seca, que está na região dos Pampas, na região do Paraguai, chegando ao centro-oeste brasileiro. Essa massa tropical, ela encolhe e praticamente desaparece durante o inverno, porque durante o inverno a massa polar atlântica chega invadindo aí o território brasileiro, sobe aí pelo Vale do Rio da Plata, sobe pela Argentina, Paraguai, pode chegar até o sul da Amazônia. E também sopra pelo litoral, acompanhando o litoral. Repara que tem um dos braços dessa azuis, né, dessa polar atlântica, dessa PA, que vai acompanhando o litoral. É o que a gente chama no Rio de Janeiro de ventos de sudoeste. No inverno é uma época boa para surfar no Rio, porque esses ventos de sudoeste produzem grandes ondas, tá bom? Então, esse movimento aí das massas de ar, eles interferem muito na dinâmica aí dos ventos. Repara que as massas pacíficas, a equatorial pacífica, a tropical pacífica e a polar pacífica, elas não influenciam no clima do Brasil. Por quê? Porque a gente tem essa grande barreira formada pela Cordilheira dos Andes. Por isso, não existe grande interferência das massas e das frentes e dos ventos do Pacífico no território brasileiro. E por isso que aquele clima muito árido produzido pela massa polar pacífica no Atacama e pela corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, não produz áreas secas no Brasil. Se mantém ali entre o Chile, o Peru, Bolívia e Argentina, porque a Cordilheira dos Andes impede que esse vento frio e seco chegue no litoral. Chegue no litoral não, chegue no interior da América Central e chegue no Brasil. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente é só perguntar. Falar de massa de ar é um pouco mais complicado mesmo. É muito abstrato, às vezes, para a gente entender. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui disponível. Nós vamos falar agora do efeito maritimidade e continentalidade. São dois fatores opostos, na verdade, né? Então, de que maneira isso influencia? Bom, antes do que influencia, vamos entender o que significa isso, né? Maritimidade é uma condição em que uma parte de um país, uma área, está próxima do mar. Continentalidade é uma condição de uma área que está muito no interior do continente. Então, por isso, continentalidade. O que eu quero dizer, na verdade, com isso é maritimidade mais próximo do litoral, continentalidade mais no interior do continente. E por que isso é um fator do clima? Porque, em geral, as áreas com maior maritimidade vão ter uma massa de ar mais úmida, e isso vai produzir climas mais amenos. A água presente no ar, um ar com grande umidade, ele faz com que o frio não seja tão frio e faz com que o calor não seja tão quente. Então, a umidade serve como um amenizador da variação de temperatura ao longo do dia. Áreas com maior umidade não perdem tanto calor à noite.
Já as áreas continentais, muito longe do mar e bem mais secas, elas recebem durante o dia muito calor, mas à noite perdem muito calor. É por isso que as áreas centrais e as áreas de deserto, elas têm noites muito frias. Se você está perdido no deserto do Saara, você vai sofrer durante o dia com calor, vai ter queimadura, etc. Mas é provável que você sobreviva ao calor e morra à noite de frio. Por quê? Porque, como não há umidade, o ar perde todo o calor à noite. E aí você não tem essa manutenção. Nas áreas secas, nas áreas de continentalidade, a variação térmica é maior entre o dia e a noite do que ao longo do ano, tá bom? Uma outra questão aí da maritimidade são as brisas litorâneas. As brisas litorâneas, elas sopram durante o dia, elas sopram do mar para o continente. Durante a noite, elas sopram do continente para o litoral. Por quê? Porque o continente esquentou durante o dia. Então, chegando à noite, não tendo mais o sol esquentando, a tendência é que esse calor se espalhe e o vento sopre, se dissipe, na verdade, e o vento sopre do continente para o oceano, para o mar. E é por isso que, em geral, os pescadores, eles partem, né? Sobretudo os pescadores tradicionais, tá, gente? Os pescadores de jangada, enfim, né? Tradicionalmente, eles partiam para a pesca aproveitando essa brisa da noite, né, na madrugada, que sopra do continente para o litoral. Tá bom? E aí, alguma dúvida? Como é que tá indo? Me conta. E aí, por fim, gente, eu apresento esse tipo de resumo, né? A gente chama esse tipo de resumo de mapa mental, em que você coloca a ideia central no centro do papel, e aí em cada direção do papel você vai explicando os elementos do clima, os fatores do clima, enfim. Esse tipo de resumo eu já venho pedindo para vocês fazerem muitas vezes em muitos vídeos. É uma ótima maneira de estudar, é uma ótima maneira de se preparar para provas e tal, e eu recomendo muito que os alunos desenvolvam esse hábito, tá bom? Então eu sempre estou colocando isso nos nossos vídeos. Um grande abraço para todo mundo e até mais. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?